Irmãos, que a paz e a graça do nosso Deus sobre as suas vidas esteja aí em sua casa, em sua família, esteja com cada um neste momento. Que ela também esteja sobre nós, trazendo contentamento, trazendo esperança de que esta palavra que será ministrada agora, esse culto, que possa também agradar ao Senhor. Assim pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, através desse momento de cântico, de oração e de ministração da Tua Palavra. Nós vamos iniciar neste momento cantando um hino do nosso Inário Cantor Cristão, 288, que fala sobre perto do Senhor eu quero estar. E vamos cantar neste momento. Perto de ti
Graças a Deus. Vamos orar nesse momento, queridos. Senhor Deus e Pai, em cuja presença estamos, Pai, assim nos colocamos diante do Senhor, abertos, de corpo e alma, de coração, de vida, para que o Senhor tenha acesso a cada um neste momento, acesso à nossa mente, ao nosso coração, às nossas emoções, que o Senhor possa transformar as nossas vidas. Queremos estar sempre mais perto do Senhor. Eu sei que é muito difícil por causa do nosso pecado, por causa das nossas falhas, das nossas transgressões, em detrimento, Pai, da Tua santidade, da Sua fidelidade. Nos sentimos pequenos e muitas vezes olhamos à nossa volta e olhamos para nós mesmos e nos sentimos indignos de estar na Tua presença, de estar diante do Senhor, de falar com o Senhor, de cantar louvores ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, não olha para o nosso pecado, para a nossa pequenez, para as nossas fragilidades. Não olhe para nós, o homem, a pessoa que somos, mas para com alguém que um dia Tu enviaste o Teu Filho Jesus para nos resgatar e nos fazer Seus filhos, através da adoção em Jesus, através do sangue de Jesus. Assim, Senhor, aceita-nos na Tua santa presença. Aceita o nosso culto, por mais imperfeito que somos. Aceita o nosso louvor. Na verdade, Pai, não somos dignos de estar diante de Ti, mas Te pedimos encarecidamente, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Assim Te peço que este momento, que a Tua palavra, que também será ministrada neste momento, que ela seja boa para mim mesmo, que vou ministrar, que ela seja oportuna para mim, que ela comece a trabalhar na minha própria vida, para que também estenda àqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Estamos pregando a Tua palavra nesse momento, ó Deus, não é porque somos melhores, porque somos bons, mas porque cremos que o Senhor pode e poderá fazer grandes coisas em minha vida e na vida de todos aqueles que invocam o Teu nome. Assim nós oramos, certos de que o Senhor estará conosco e que estaremos na Tua presença. Assim eu Te peço que o Senhor nos abençoe com a Sua palavra, com o cântico que cantamos, com tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, neste momento nós também queremos, primeiramente, agradecer a Deus, pela oportunidade que Ele nos dá de pregar, de ouvir, de viver, e também pela oportunidade de nos colocar diante dEle e Ele poder nos permitir estar na Sua presença. Queremos também agradecer a você que está nesse momento ligado aí na sua televisão, no seu computador, no seu celular, ouvindo esta palavra. E espere em Deus que não seja um momento perdido para você. Estou aqui, estou perdendo tempo. Não. Há uma palavra muito comum no meio evangélico que diz assim: desarme. Espere
e permita que Deus possa falar com você, apesar de ser a pessoa de sempre sendo usada neste momento como porta-voz. Então eu te agradeço pela a sua presença, pelo seu tempo que você está investindo nesse momento diante da palavra de Deus. E também quero agradecer os nossos irmãos, que têm sido fiéis nos compromissos para com a sua igreja. Eu falo a partir da nossa igreja, a Igreja Batista Central de Praia Grande, da qual fazemos parte, mas também a igreja que talvez de algumas pessoas que não sejam membros de nossa igreja, que estão nos ouvindo, da sua fidelidade para com a sua igreja também. Não importa aqui o nome dela, a placa dela, mas você que é povo de Deus, que frequenta a igreja de Deus, da sua fidelidade. E nesses momentos que passamos, aqui no nosso Brasil, aqui no nosso estado de São Paulo, aqui na Praia Grande, tanta dificuldade, a questão do confinamento, que vem com isto, situações financeiras, privacidade da liberdade de ir e de vir, como pressupõe ali a nossa Constituição, preconiza, tudo isto. Mas apesar de todas estas coisas, hoje estive lá na igreja juntamente com a nossa tesoureira e secretária, a nossa irmã Lídia, para efetuar pagamentos, enfim, dos compromissos da igreja. E ela falou: pastor, glória a Deus, o Senhor está nos suprindo. Tem, irmãos, muita gente que não faz isso, mas os poucos que estão fazendo, estão entregando o seu dízimo, têm trazido aqui, outros têm feito a sua remessa pelo aplicativo, outros têm ido no banco. Isso, amados, tem possibilitado, mesmo a igreja. Glória a Deus. Teve um problema aqui, mas tivemos a possibilidade de voltar. Espero em Deus que dê certinho. Então nós estávamos aqui agradecendo a sua presença, a sua contribuição, a sua participação, e tudo isso para nós é motivo de alegria e também de certeza, de saber que não estamos sozinhos, mesmo com a porta ou as portas do nosso templo fechada, mas que vocês estão juntos nesta caminhada, estão sustentando a obra. Queridos, nós estamos tendo aqui algumas dificuldades. Se parar, se cortar, nós retornaremos imediatamente, viu? Fique ligado aí. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, que fala sobre promessas, ameaças proferidas à porta do templo da casa de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva,
nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. E ainda no verso 23, diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então temos uma palavra muito apropriada para nós nesta noite, quando passamos por uma prova, um teste, quando hoje cada um está em sua casa, não podemos contar ali no templo quem foi que veio hoje para a igreja, quem está presente, quem chegou a tempo para o culto. Não, hoje eu diria um teste de fidelidade para com a igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo igreja do Senhor Jesus, eu não estou falando aqui da igreja em instituição, o templo, mas a igreja triunfante, a igreja que está aí nesta casa, neste endereço, nesta cidade, neste estado, nesta nação. É com esta igreja, a fidelidade desta igreja. Então nós temos aqui que diante de Deus, como tema para a nossa ministração, diante de Deus abrirei o meu coração. E você vai abrir o seu coração, queridos, não apenas diante do seu pastor, porque embora vocês estejam me vendo, eu estou vendo apenas alguns rostinhos pequenininhos que aparecem aqui na tela do meu celular. Não dá nem às vezes para saber quem é. Eu sei que tem pessoas me ouvindo e me vendo, mas nós estamos neste momento diante de Deus. Quando nós paramos com um propósito, com um objetivo de buscar a Deus, de buscar a sua presença. Lembra que nós falamos na igreja, lá no templo, nos cultos, de 3 atributos muito importantes, ou seja, os 3 principais atributos de Deus, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Quando fala da onipresença, ele se faz presente em todos os momentos, como agora ele se faz presente aí na sua casa. E agora você precisa abrir seu coração diante de Deus. Lembrando que sexta-feira em nossa igreja, na nossa ordem de culto, do nosso calendário, hoje é um culto de oração. É um culto que devemos abrir o nosso coração, que devemos falar de nós para Deus. Não simplesmente do falar do meu cônjuge, que nós devemos apresentá-lo ou apresentá-la da forma de pedir a bênção de Deus sobre o nosso cônjuge, os nossos filhos, mas quando nós temos que falar de nós mesmos, de abrir o meu coração, de apresentar a Deus tanto o meu louvor, a minha adoração, mas também as minhas dúvidas, os meus anseios, as minhas frustrações, a minha tristeza, decepções. Esse é o momento que nós estamos na presença de Deus. E na presença de Deus, amados, você pode fazer tudo, você pode falar tudo que está no seu coração, na sua vida. Deus não vai te condenar, Deus vai te restaurar, Deus vai abrir o seu bom tesouro e ministrar sobre a sua vida toda a sorte de bênção de que você precisa. Você
é um pobre, um necessitado diante de Deus. Aliás, nós somos pobres e necessitados, né? Precisamos de Deus. Que tal você fazer isto neste momento? Abrir seu coração diante de Deus. Então, e para fazer isto diante de Deus, né? Nós queremos aqui uma resposta de Deus às nossas orações. Então, para ter a presença de Deus, ter a sua resposta às nossas orações, é necessário observar alguns princípios dentro da palavra de Deus. Observar sob a ótica aqui do profeta Jeremias. Então vejamos que, primeiro, na presença de Deus está ou deverá estar a minha fidelidade, a minha sinceridade. Eu preciso ser sincero diante de Deus. Aliás, a palavra diz que tudo e todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Não podemos esconder nada, né? Mas, mesmo assim, a nossa palavra é que você abra o seu coração para Deus, que não tente esconder. E quando tenta esconder, às vezes nós ficamos frustrados, porque Deus sabe, Deus conhece o meu interior, conhece o seu interior e sabe quando nós estamos escondendo. Então, a palavra que veio ao profeta Jeremias, no capítulo 7, o verso 2, diz assim: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Eu digo, ir à igreja, no caso do templo, ou como agora que paramos as nossas atividades, deixamos os nossos problemas, as nossas diferenças e indiferenças, é o momento, como nós podemos dizer, de ir à igreja, né? De buscar a sua palavra. É o que estamos fazendo de forma mais real e profunda e prestar neste momento a verdadeira adoração, como diz Jesus à mulher samaritana, em espírito e em verdade. E ouvir a sua palavra, amados, é dar crédito ao seu desafio de obedecer a esta palavra de Deus. Deus sempre tem uma palavra para nós, palavra que precisa ser ouvida, que precisa ser dado crédito, que precisa colocar em nosso coração e praticar. É fácil? Não é. Talvez você fale, pastor, é fácil para o senhor que é pastor. Eu digo para você que para mim é muito mais difícil, porque mesmo sendo pastor, eu sou um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas provações, às mesmas tentações, aos mesmos nervosismos, a mesma tudo. Eu tenho uma responsabilidade que me cobre mais, porque a palavra diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. Mas como você, eu também preciso desse desafio da palavra, de obedecer a palavra de Deus. O Salmo 101, verso 6 diz: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Meus irmãos, eu me esmero, nos esforçamos
para servir a Deus. É interessante observar que não é fácil servir a Deus, é um privilégio para mim, é um privilégio para você. Então veja, queridos, diante de Deus está a minha fidelidade. É o que nós precisamos colocar. Segundo, diante de Deus está também a minha obediência. O que nós vamos colocar diante de Deus? Nós colocamos a nossa presença. Isso é muito importante. Colocamos também a nossa adoração. Adoração fala de sacrifício. E como é que nós possamos expressar esse sacrifício? O salmista Davi diz a Araúna que o sacrifício requer de si alguma coisa. Foi o que ele disse: não darei nada ao Senhor que não me custe. Você parar nesse momento, desligar o mundo à sua volta, a televisão ou outras atividades, já iniciou seu sacrifício, porque não é fácil. Você pôr a mão no seu bolso, na sua bolsa, e tirar aquele pequeno recurso que será útil na sua vida e depositar diante de Deus, é adoração. Então, quando se fala em adoração, não é apenas cantar, não é apenas fazer o culto, é dar de si. É por isso que no início aqui agradecemos os irmãos por este ato de adoração. Agora há poucos dias, um jovem, membro da nossa igreja, que foi aceito como membro, logo um pouco antes de fecharmos a igreja por causa do confinamento, não tenho nem a ficha dele ainda, não tenho o telefone dele, ele conseguiu meu telefone: pastor, eu quero o número da conta da igreja para depositar o meu dízimo. Meus irmãos, nós não pensamos em valores, em quantidades, mas em fidelidade, porque Deus conhece a sua obediência. Isto é adoração. A igreja de Deus funciona pela adoração, funciona com a obediência daqueles que deixam a sua casa, que deixam as suas atividades para estar mais perto, como nós cantamos aqui no hino de número 288, parece que é esse o hino. Então, isso é importante entendermos. Veja que o profeta Jeremias diz lá no capítulo 7, o verso 3: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Que lugar é este? Na presença de Deus. Habitar na presença de Deus. Amados, isso é tão sublime, é tão singular, é tão grande para nós estar na presença de Deus, como cantamos. Perto sim quero estar, perto sim, perto da presença, perto de Deus eu quero estar. É o lugar mais seguro onde podemos estar, é o lugar mais alegre, é o lugar de paz, é o lugar de consolidação de sonhos e projetos, é lugar de louvor, é lugar de comunhão, de unidade. É por isso que o profeta Jeremias exorta o seu povo, o povo de sua época, como a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, é que nos exorta também nesta noite de oração. É importante. Aí eu pergunto: você tem feito a obra de Deus? Você tem estado na presença de Deus por amor,
por obediência ou por obrigação? Irmãos, eu sei que a obrigação é um esforço que nós fazemos, mas Deus quer que estejamos espontaneamente, que estejamos alegremente, que estejamos com vontade, com obediência, não por obrigação, que seja um momento de prazer para nós, que deixe as suas diferenças. Você fala, mas hoje eu cometi pecado, hoje eu briguei, hoje eu falei mal, hoje eu fui péssimo. Esquece, você precisa estar na presença. Busque neste momento essa presença, essa unção, esta graça de Deus. Porque o que vai fazer a diferença será tão somente a obediência e o prazer em realizar a obra de Deus confiada a nós, confiada a mim e a você. Isto é o que vai fazer a diferença. Jeremias 26:13 diz: agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas orações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que falou contra vós. Lembra do que na escola bíblica dominical, estudando a palavra, eu falei de algumas formas para que nós possamos nos relacionar com Deus, de uma palavra chamada, e deu até um branco aqui agora, dos sentimentos. Nós, quando falamos de Deus, que Deus ama, que Deus às vezes se entristece e às vezes nos repreende, mas é a forma nossa de antropopatia, essa é a palavra, antropopatia. Tá? Então, queridos, é isto, melhorai os vossos caminhos, a vossa conduta diante de Deus, para que os céus possam se abrir para vós. Terceiro e último, diante de Deus está a minha confiança. Então, esse é o lugar próprio. Jeremias, no capítulo 7, o verso 4, fala: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Não basta falar, sou crente. Não basta falar, sou batizado. Não basta falar, sou membro desta igreja há tantos anos, ou sou dizimista, ou não falta aos cultos. Não basta. Mas a confiança em Deus é muito mais do que o simples falar. A confiança em Deus é muito mais do que a presença de seu corpo físico neste lugar. É viver, é confiar, é sentir esta presença tremendamente maravilhosa, singular, e fazer parte desta comunhão com Ele, fazer parte desta unidade. Isto é algo tremendo. Esta é a minha confiança, é a minha certeza de poder estar na presença de Deus. Mateus, capítulo 15, verso 8, fala: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando fala o coração, fala dos seus sentimentos, fala das suas emoções.
Então, nós precisamos estar na presença de Deus, mesmo aí na sua casa, já que nós não podemos estar lá na rua Espírito Santo 506 para um culto no lugar neutro, um lugar ali só reservado para isto. Mas neste momento, este é o lugar. É por isso que eu falo para os irmãos, eu sei que você está na sua casa, na intimidade da sua casa, das quatro paredes, você, seu marido, sua mulher, seus filhos, mesmo assim que você esteja dignamente vestidos. Não é pelo fato de Deus te conhecer a sua intimidade, né? Porque Deus vê a gente por dentro e por fora, mas é a questão da honra como nós nos colocamos diante de Deus. Você vai num fórum para buscar uma justiça, muitas vezes falha, fraca. Você não chega lá de qualquer jeito, de boné na cabeça, de bermuda, camiseta regata. Não, você tem que entrar decentemente, porque ali representa autoridade. E nós estamos diante da autoridade de Deus, mesmo dentro de casa. Entendeu, queridos? Olha, amados, para concluir aqui o nosso culto, fidelidade, obediência e confiança formam as três bases, os três para uma vida que agrada a Deus. E essa fidelidade propicia as condições para termos a sua presença e para estarmos na sua presença, a presença de Deus conosco, estarmos na sua presença, bem como estarmos sob as suas bênçãos, para que os céus de Deus se abram sobre nós, para que Deus abra o seu bom tesouro e derrame sobre nós todas as bênçãos de que necessitamos para vivermos bem, principalmente neste momento de conflitos, de angústia, de solidão, de privação de privacidade, de confinamento, de falta de perspectiva e medo de sermos tanto contaminados por uma epidemia, mas também medo da punição daqueles que não são tão bons, não são tão honestos assim e que nos impõem. E isso muitas vezes nos causa revolta, mas estamos confinados. Vamos orar a Deus. Peça a Deus pela nossa nação. Peça a Deus pelo nosso presidente, pela sua equipe de ministros. Que Deus esteja abrindo os céus sobre esses homens e mulheres, que possam vencer essa dificuldade, essa oposição satânica, impedindo de agir, de fazer a nossa nação melhorar. Oremos a Deus por ele, mas também peça a Deus para que nem eu, nem você, nem o nosso cônjuge, nem os nossos filhos, nossos entes queridos, os nossos irmãos, que a nossa nação seja liberta dessa contaminação, dessa peste, que sejamos protegidos e guardados. Fala para Deus. Deus bendito, em nome de Jesus, na Tua presença, Senhor, colocamos as nossas vidas. Coloco a minha vida, coloco a vida do meu cônjuge, coloco a vida de meus filhos, coloco a vida de meus irmãos, aqueles que o Senhor colocou como ovelhas, como membros de minha igreja, a igreja física, mas também como irmãos da família de Deus, nossos irmãos em Cristo, mas também, Senhor, sobre a nossa nação.
Oh Deus, tenha misericórdia do nosso Brasil, da nossa nação brasileira. Tenha misericórdia daqueles que estão confinados e que precisam sair para trabalhar, para buscar o pão de cada dia, para não ver a sua mulher, seu marido, seus filhos morrerem de fome por causa de um sistema político que não vê essa coisa também, só vê um outro lado. Nós entendemos que precisamos ter cuidados, mas precisamos da tua bênção, Senhor. Precisamos da tua proteção, do teu livramento, porque verdadeiro e fiel é o Senhor, justo é o Senhor, santo é o Senhor. Ninguém mais nos amou tanto a ponto de dar a sua vida por nós. Oh Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Liberta, Senhor, a nossa nação da peste do coronavírus, a peste da política mal feita, da política perniciosa, gananciosa, corrupta. Levanta, Senhor, homens e mulheres, pessoas que façam a tua vontade, que sinta a necessidade de abençoar a nossa nação e que trabalhe pela nação, não pelos seus próprios interesses. Abençoa a nossa nação. Apresentamos aqui o nosso governo Jair Bolsonaro, não é porque votamos nele ou porque ele é o bambambam, mas porque ele é o nosso governo, é o nosso presidente. A tua palavra nos ensina a orar por aqueles que têm um governo sobre nós. Abençoa a sua equipe, a nossa nação brasileira. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos. Tenha misericórdia, Senhor. Oh Deus, visita os lares neste momento. Aqueles irmãos que estão com necessidades de recursos. Aqueles que não têm entregue os seus dízimos, suas ofertas, porque estão passando por grandes necessidades, grandes privações. Mas também abençoa aqueles, faça multiplicar os bens daqueles que, apesar de pouco, têm feito a tua obra, Senhor. Tem investido seus recursos como adoração ao Senhor. Tem sido fiel à sua igreja, ao corpo que ele faz parte como membro. Abra, Senhor, o seu bom tesouro e derrame sobre eles toda a sorte de bênção, a proteção, o livramento, a cura, as provisões. Dê fartura, dê, Senhor, os meios pelos quais não lhes faltem a saúde para o trabalho, não lhes falte os recursos que eles buscam, Pai, que possam ter sempre abundância. Assim nós abençoamos a tua igreja aqui na Praia Grande, tanto a nossa como outros irmãos que estão nos ouvindo, tanto aqui no Brasil, como fora do Brasil, em outros continentes, que sabemos que temos ouvido de que pessoas estão nos assistindo. Visita este lar, visita este homem, esta mulher, esta família, porque sabemos que o problema está geral. Mas fica conosco, dá-nos uma noite de paz, dá-nos a tua presença e permita que estejamos na tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Assim, queridos, nós encerramos o nosso culto com a bênção apostólica que diz assim: que a bondade infinita de Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Aqui, amados, encerramos com o nosso beijo, o nosso ósculo, também com o nosso aperto de mão para você,
e o nosso abraço bem apertado e carinhoso para você. E a pastora transmitirá nesse momento a sua saudação. Deus abençoe, fiquem na paz, tenham uma boa noite. Amém. Beijo. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro em nome de Jesus.